Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, grandioso és tu, Senhor. Nesse momento, Pai, nós somos gratos a Ti por esta manhã, por esse privilégio, Senhor, de estarmos vivos para participarmos dessa mesa santa, Pai. Obrigada, Jesus, porque Tu és grande, Tu és poderoso. Obrigada por cada vida que aqui está. Obrigada também pelas que hão de chegar, Senhor. Que Tu venha sondar o coração de cada um, que Tu venha, Senhor, dar sabedoria para nós nesta manhã, Senhor, para saber interpretar o que nós vamos receber, Senhor. Toma o Sales nas Tuas mãos, cobre ele com Teu sangue. Unge mais e mais os lábios do Teu Filho, Pai. Obrigada, Senhor amado, por tudo em nossa vida, pela vida do Fábio, pela saúde da esposa do irmão Ciro. Toma ela nas tuas mãos, Pai. Passa a tua mão saradora sobre ela, como um bálsamo suave, Senhor. Deus, repara, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esse privilégio, Senhor. E hoje eu me encontro sentada nessa cadeira. Em nome de Jesus já, Pai. Profetizamos a bênção sobre nós, sobre todos quanto irão ouvir e ver esse devocional, Senhor amado. Toma nas tuas mãos, dando unção do teu Espírito Santo para saber interpretar. Em nome de Jesus, te sou grata agora e para sempre. Amém. 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 Muito bem. Hoje nós vamos... bom dia a todos, mais uma vez, né? Que a graça do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Hoje estamos caminhando para a sexta penúltima igreja, né? Ou seja, o sexto penúltimo período que a igreja ia passar. E chegando no último, que é a Laodiceia. Se Deus nos der a graça, amanhã nós vamos fechar aqui as 7 igrejas, né? Juntamente com os 6 selos, porque o 7º não foi aberto ainda. Antes de projetar aí, na tela, eu quero apresentar a vocês aqui um livro muito antigo, já cair nos pedaços aqui, ó. Esse livro é História Geral. Eu vou aproveitar alguma coisa dele aqui, para a gente comentar hoje. E eu tenho aqui alguns livros também de Hans Stefanovic, escritor que escreveu o Apocalipse, dos livros que escreveu. Eu tenho Mervyn Maxwell também. E o chinês, que sempre eu pego alguma coisa dele para poder a gente comparar, tá? A gente vai abrir a nossa Bíblia aí, lá no livro de Daniel, no capítulo 12. É o último capítulo de Daniel. E vamos ler do verso 3 até o verso 9, certo? Daniel, nas visões que ele teve, ele recebeu uma ordem do anjo que era para fechar o livro. Vocês lembram disso? Nós começamos Daniel capítulo 7, nós falamos sobre isso aqui. Porque aquelas revelações não eram para aquela época, era para o tempo do fim. E o tempo do fim chegou, né? Nós estudamos ontem sobre Sardes, vimos que aos poucos Deus foi trazendo essas verdades, né? E quando chegou ali na Reforma Protestante, que foi um divisor de águas, Lutero colocou ali as 95 justificação pela fé, e isso abalou a estrutura da igreja. Mas, na realidade, Lutero foi um homem para a sua época. Se ele estivesse vivo hoje, com certeza ele receberia mais luz e propagaria essa luz. Então, assim, chegaria uma época em que o livro de Daniel Apocalipse ia ser estudado com mais profundidade. E essa época chegou. E ela chegou exatamente na época de Filadélfia, quando houve um grande movimento reformatório e um grande reavivamento na história da igreja. Não havia mais perseguições, a gente vai estudar aqui um pouquinho, porque eu vou ler até um pouco da primeira Constituição da Carta Americana, que foi escrita lá por Thomas Jefferson. Então, houve um momento da história em que as perseguições acabaram, a intolerância acabou, e o livro de Deus, a Bíblia, com as sociedades bíblicas francesa, inglesa, alemã, brasileira, eles expandiram no mundo, né? Então, não é mais um livro fechado, é um livro aberto. As pessoas têm acesso à Bíblia. Só não busca quem não quer. Mas, antigamente, quando o livro era fechado, cerrado, as pessoas queriam ler e não podiam. Hoje é o contrário. A Bíblia está aqui, é aberta, mas as pessoas, infelizmente, alguns não querem ler, né? Querem buscar, tá?
Acharam aí Daniel, capítulo 12, o verso 3 até o verso 9, certo? Diz o seguinte, podemos ler juntos aqui, diz assim, ó. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, mas será sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, encerra o livro até o tempo do fim. Tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé dois, um do lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? O livro seria aberto novamente, no tempo de quando isso acontecer. Ouviu o homem vestido de linho, no verso 7, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então ele disse: meu senhor, qual será o fim disso aqui? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Certo? Então você vê que Daniel diz que o anjo disse para Daniel que este livro, o dele e o livro do Apocalipse, que é a prova dos 9, seria aberto no tempo do fim. Né? Muitos iam esquadrinhar, como nós estamos falando aqui hoje, e o saber ia se multiplicar. Mas quando que isso ia acontecer? Ele falou só depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós estamos aqui, que corresponde a 1260 anos, contando ali com o edito de Justiniano, ali em Roma Oriental, que deu ao poder romano, ao Papa, o poder de governar como cabeça de todas as igrejas e corretor de herege. Isso começou um decreto justiniano, em 1538, com a conversão de Clóvis ali como rei dos francos, deu um poder à autoridade da igreja, né, o poder civil, e isso acabou em 1798, fazendo um total de 1260 anos. O que aconteceu em 1798 foi a prisão do Papa Pio VI, e ali acabava os 1260 anos de perseguição e do povo santo, que ele fala aqui, né? Quando acabar a perseguição do povo santo, isso vai se cumprir. Então, quando Napoleão prende o Papa e confisca os bens da igreja, agora a igreja no governo francês, acabava o poder temporal do Papa ali. Parece que o Papa nunca mais ia se erguer. Aí o que aconteceu? Houve uma liberdade de religião, de perseguição, por perseguição, intolerância, e agora começa-se a estudar exatamente, começa a associar as grandes sociedades bíblicas, a francesa, a inglesa, né? Foi inventada aí a imprensa por Gutenberg, que ajudou muito, porque para escrever a Bíblia não era brincadeira, mas Deus tem o seu caminho, né? Ele não ia deixar a sua palavra nas terras por muito tempo, certo? O que aconteceu? Filadélfia corresponde ao século XVII, século XVIII, por aí. Século XVIII, verso 19. Eu vou ler um texto aqui do livro que eu tenho aqui, antigo, porque a nação americana, eu sei que alguns têm até conhecimento disso, ela foi fundada pelos ingleses, né? E em 1620, os ingleses que vieram da Europa, né, os primeiros que vieram, que habitaram as praias do Novo Mundo, eles vieram com o objetivo de fundar uma nova nação. Por quê? Vieram da perseguição, fugindo da perseguição romana, porque não aguentavam mais. Eram chamados puritanos. E 120 pessoas, eles entraram num barquinho chamado Speedwell, saíram da Inglaterra e cruzaram o oceano, e aquele barco não tinha nenhuma condição de chegar nas praias do Novo Mundo. E na Holanda eles aportaram, e ali eles conseguiram outro barco chamado Mayflower. Com este barquinho, Mayflower, eles conseguiram, em 1620, aportar ali nas praias do Novo Mundo, que colocou o nome de Nova Inglaterra. Ali começava uma jornada protestante de imigrantes que vieram fugir da perseguição romana, e eles queriam fundar uma nação
que tivesse liberdade civil e religiosa. Ou seja, uma nação, um governo sem rei, sem a monarquia, e um rei e uma igreja sem papa. Né? Ou seja, uma república, uma democracia. Aí, olha o que esse livro diz aqui, é um livro antigo, ele fala o seguinte aqui, ó. Os primeiros ingleses que, por perseguição religiosa, vieram para a América eram protestantes puritanos e embarcaram em 1620 num pequeno navio chamado Mayflower. Né? E ali eles começaram a fundar as colônias, né? A Pensilvânia, New York, e assim foi fundada a América do Norte. Com uma pequena semente de mostarda, a gente falou que a menor semente do mundo é de mostarda, né? Que quando cresce vira uma grande árvore. Então, o que aconteceu? Essa pequena semente foi plantada ali, pela raiz protestante, e essa pequena semente ela cresceu de tal forma que se tornou a maior nação protestante do mundo, como também a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos da América do Norte. Você sabe que não tem quem possa com eles, né? Então, surgiu de um território praticamente não povoado. Quando eles chegaram lá, só estavam somente alguns índios, peles vermelhas, e ali fincaram a bandeira, né? Mas o que eles queriam era exatamente a liberdade civil e religiosa. Só que, com o passar do tempo, vieram outras pessoas com outras intenções. E ali tiveram outros pensamentos, e houve muitas perseguições também no começo da América do Norte. E isso foi acabar mesmo, porque mesmo os próprios protestantes, puritanos, começaram a perseguir outras pessoas que também eram protestantes. E a história diz que existia um cidadão chamado Roger Williams, ele foi o fundador da Igreja Batista. E esse cidadão foi o único ser da cristandade lá nos Estados Unidos a declarar que a consciência do ser humano é livre, que Deus deu o de liberdade para escolher adorar ou não a Ele. E isso foi um choque para aqueles puritanos. Ou seja, você sai da Europa, da perseguição, vem para um país criar uma nação livre, de repente você traz na bagagem aquilo que a Inquisição fazia. Ou seja, os próprios puritanos começaram a perseguir os próprios cristãos também na América do Norte. Então, o que aconteceu? Ou seja, a liberdade estava restringida também ali. Não se cumpriu o que realmente alguns queriam. Aí, no dia 4 de julho de 1774, você sabe que o Estado é feriado, né, o dia da independência da América. Então, é 1776, perdão. É comemorado... 1787. 77, né? Ele é comemorado a inauguração da América. 76. 76, 1976. Desculpa. 1776, é isso mesmo. No dia 4 de julho, Thomas Jefferson escreve ali o primeiro parágrafo da Constituição Americana, que diz o seguinte, vou ler vocês aqui porque Desculpa, Salles. isso... 1776 é a independência, 1787 é a Constituição. Constituição, isso, ok. Então, 4 de julho foi isso, né? Então, assim, o dia da independência e a Constituição, você falou aí. Então, o que foi que ele escreveu na Constituição? O primeiro artigo, ele faz uma separação entre a igreja e o Estado, coisa que nunca se tinha visto na história. Ele diz aqui, o primeiro parágrafo da Constituição Americana, e que ela serviu de parâmetro para todo mundo, né? Para a democracia, para a república dos outros países. Você sabe que nós temos ainda alguns países ditadores, né? Temos países que têm religião oficial, mas a América foi a primeira a lançar as bases da separação entre a igreja e o Estado. Olha o que diz aqui. O documento da liberdade. Declaração de Independência Americana assegura. Consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, né? Foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A Constituição assegura inviolabilidade de consciência. O Congresso não fará qualquer lei que estabeleça uma religião ou proíba o seu livre exercício. Então, você vê que a Constituição ela separou a Igreja e o Estado.
e não proibindo, né, que nenhuma pessoa exerça a religião que quiser. Ela não proibiu, de forma alguma. Os elaboradores da Constituição reconhecem o eterno princípio de que a relação do homem com o seu Deus está acima de qualquer legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Então, isso está escrito na Constituição, e isso deu liberdade, né, às pessoas de exercer a religião que quiser, né? Então, isso a Constituição nos garante. Isso serviu de parâmetro também para o Brasil, que o seu parágrafo também fala sobre isso, né? Na realidade, nenhum país do mundo deveria ter nenhuma religião oficial, ou seja, a pessoa deveria escolher a fé que quisesse seguir. Isso é uma liberdade de consciência, e por isso Roger Williams, ele foi perseguido pelos puritanos por causa disso aí. Então, ele diz: eu sou livre, qualquer pessoa livre para exercer a fé que quiser, né? Agora, cabe a nós, como estudo da Bíblia, ensinar as pessoas que quiserem ouvir. Isso é uma regra que Jesus falou. Você vai e ensina as pessoas. Se elas não quiserem, sacuda o pó da poeira dos pés e deixa ele seguir a vida lá. Então, o que eu falo para vocês? O que a gente vai estudar aqui agora é sobre a penúltima igreja, o penúltimo período que é a igreja, porque já se encontrava liberdade religiosa, mas você sabe que, mesmo assim, as pessoas não respeitam a fé dos outros, né? Então, Deus deu esse jeito a ser humano de estudar, de entender que nós não podemos violar esse direito. Mesmo que tenha muitas verdades ocultas na palavra de Deus, como nós estamos estudando aqui, nós temos o direito de pressionar as pessoas, né, para condenar a fé de ninguém. Nós apenas estudamos aqui o que é o erro, né, mas as pessoas têm o direito de escolha, ok? Eu vou pegar aqui o texto do chinês aqui, eu peguei alguns versos aqui para entender. Ele fala um pouco sobre Filadélfia. O que ele fala aqui? Quanto a Filadélfia, peguei Filadélfia, cremos que ela surgiu da linha de vencedores que, ao longo das eras, perseveraram em invocar o nome do Senhor e guardar a sua palavra. A esses o Senhor não lhe faz qualquer repreensão, mas os encoraja a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Filadélfia possui as chaves do reino dos céus. O que é a chave do reino dos céus que ele fala aqui? A gente vai ler daqui a pouco. Quando nós vemos em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, diz que Jesus tem as chaves da morte e da sepultura. O que é que ele tem? Ele tem um conhecimento, ele tem um poder sobre a morte e a sepultura. O que ele fala no verso 17? Eu estive morto, e eis que estou o quê? Vivo pelo século do século. E tenho a chave. Eu tenho o segredo da morte. Eu posso tirar vocês a hora que eu quiser da sepultura. Certo? Então, ele tem esse poder para isso. Eu sou especialista em ressurreição. Aí, eu tenho a chave, né? Filadélfia possui a chave do céu, reino dos céus. Lá em Mateus 16, 19, também fala sobre isso, né? E, além disso, o Senhor afirma que colocou diante dele uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que porta é essa? Então, ele tem a chave e tem a porta. Para Isaías 22, você vai voltar lá para encontrar essa porta, a porta de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Então, Deus, em Filadélfia, o que aconteceu? Abriu uma porta. Paulo também escreveu a respeito disso, que uma porta foi aberta para ele, para a pregação do Evangelho. Porque, na Idade Média, todas as portas estavam fechadas, e ela começou a ser aberta exatamente com Martinho Lutero, em 1517, e outros reformadores. Certo? Então, a gente vai entrar no assunto agora. Vamos ver que ela fala realmente sobre essa porta aberta, mas também que fala de pessoas que estavam ali em Filadélfia e que eram como sinagoga de Satanás. Onde nós vamos encontrar isso aqui? Vamos encontrar lá na segunda carta à igreja de Esmirna. Nós estudamos sobre isso, lembra? De Policarpo, que os judeus, né, que se diziam judeus, eram o quê? Sinagoga do diabo. Então, em Filadélfia, novamente ele volta a dizer que naquela época de Filadélfia, onde as portas foram abertas, tinham pessoas que foram contra esse ensinamento. Então, se começou a estudar Daniel Apocalipse, naquela época, e isso teve um movimento, eu diria,
não só reformatório, como um avivamento, porque o tempo do fim havia chegado. Você leu aqui, em Daniel, né? Que logo depois que isso acabasse, essa perseguição, as pessoas iam investigar o livro de Daniel e Apocalipse. E vamos entrar agora em Filadélfia, Ciro, pode colocar o primeiro slide, né? Vamos passar já aí, né, para a gente começar a estudar. Vamos comentar aqui a história de um personagem importante que viveu ali em Filadélfia, né? Pode passar. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Inclusive, quando a América foi descoberta, você sabe que lá nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Filadélfia, né? É uma cidade ou um estado, Fábio? Filadélfia é uma cidade ou um estado? Acho que é um estado, viu? É um É um estado, eu estado, acho. né? Aqui no livro História da Civilização, ele fala aqui que na Pensilvânia, William Penn fundou a Filadélfia, cidade do amor fraternal. Né? Ok. Então, Filadélfia significa amor fraternal. É aquele amor que eu tenho por você, você tem por mim, né? Então, essa cidade estava situada em dois vales férteis. Um dos vales oferecia um portão natural com entrada para a cidade. Ela era chamada Cidade da Porta Aberta. Mais um toque, vamos lá para frente. Uma Ok? cidade, viu, Salles? É uma cidade no estado da É Pensilvânia. é isso mesmo, vou colher aqui Uma agora, cidade. né? Ó, Isso. Quem fundou foi William Penn. Penn, exatamente, que fundou, né, a Pensilvânia, ele fundou essa cidade ali, chamada Filadélfia. Então, Filadélfia, de tempos em tempos, era sacudida por terremotos, né, de tempos em tempos. Pode passar, Ciro? Época, olha, ela corresponde aqui à última parte do século XVIII e à primeira do século XIX. O que aconteceu? Foi uma era de reavivamento, né? O nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas nessa época. Surgem os maiores reavivamentos da história e o início do estudo de Daniel e Apocalipse. Vocês vão saber o que aconteceu nessa época ali nos Estados Unidos. Vamos ver agora o quê? Pode passar, Ciro? As características da igreja. Olha só, Jesus agora anda no meio dos candeeiros de ouro. O que é que ele fala para nós? Olha só. Ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro Cristo, aquele que tem o quê? A chave de Davi, está lá em é, Isaías 22, 22, Mateus 16, verso 19, tem uma chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fechará e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, e eis que tem por ti uma porta aberta, olha só, a qual ninguém pode fechar. Então chega ali o momento e que os inimigos do Senhor iam sair de circulação, os que perseguiam a igreja, os que perseguiam os judeus iam sair de circulação, né? E Deus ia abrir a porta para que a sua palavra fosse ensinada às pessoas. E quando ele abriu essa porta, ninguém mais fechou. Pode observar que quando surgiu as sociedades bíblicas no mundo, inclusive eu vou citar um personagem aqui da história, Voltaire, e ele falou o seguinte, que se foi preciso, o filósofo francês, se foi preciso 12 homens, 12 homens para fundar o cristianismo, eu vou provar que apenas um ia fazer desaparecer da face da terra. Ele falou isso. Só que ele desafiou Deus. Ele era deísta e desafiou Deus. O que aconteceu? Quando Voltaire morreu, depois de um tempo, a sua casa foi transformada na primeira sociedade bíblica francesa. Olha que coisa interessante, né? Então, Deus abriu uma porta e ninguém mais ia fechar. Havia inimigos que iam perseguir essas pessoas? Então, sim, claro. Que quando a verdade ela chega, a verdade ela chega para ferir, para salvar. Né? A verdade chega, ela machuca. Mas Deus, quando manda essa verdade, é para salvar a humanidade. Então, Jesus abriu uma porta ali na época de Filadélfia e ninguém mais pôde fechar. Pode passar assim. Eis que farei que alguns que são, pode passar outro slide, da sinagoga de Satanás. Olha, novamente, aparece aqui a sinagoga, né, a igreja de Satanás. Nós vimos lá em Esmirna, que fala sobre isso aqui. Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei, vi e prostraste aos teus pés e conheci que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha paciência
Perseverança também te guardarei da hora que há, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, porque virá lá na frente de lá, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pode passar. Ao vencedor, falo-ei coluna no templo do santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus. E o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode passar, Ciro. Olha o que há para essa igreja. Um elogio. Qual foi o elogio? Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, em Filadélfia, havia ali missionários que começaram a pregação do evangelho, não tinha muita força, mas perseveraram em pregar o que receberam. A gente vai entender o que aconteceu lá em Filadélfia. A esses, como os crentes de Esmina, Jesus não enviou reprovação, mencionou apenas que tinha pouca força, certo? Recompensa, mas um toque Ciro. Jesus prometeu, né, que os vencedores receberiam o nome do meu Deus, correto? O nome do meu Deus. E o que mais? O nome da cidade do meu Deus, né? E a nova Jerusalém, ok? Gente, deixa eu voltar aqui para o começo aqui do estudo, deixa eu voltar aqui no começo, falar sobre as portas abertas. O que aconteceu? Deixa eu ler para vocês aqui um trecho, que esse teólogo fala aqui sobre a questão de Filadélfia. Diz aqui, ó. Disse que em 1785 existiu apenas 20 postos missionários protestantes no mundo, metade dos quais eram operados pelo pequeno grupo dos morávios. Foi quando William Carey, sapateiro e pregador batista leigo, ouviu o chamado de Deus. Antes de Carey deixar a Inglaterra e navegar para a Índia em 1793, ele ajudou a organizar a Sociedade Missionária Batista, que se incumbiu de conseguir fundos e selecionar outros indivíduos para enviá-los como missionários. 3 anos mais tarde, né, a Sociedade Missionária de Londres, interdenominacional, foi organizada e, após 2 anos mais, a terceira Sociedade Missionária foi aberta na Holanda. Logo, abriu-se outra em Berlim. Em 1810, a Junta Americana de Comissões para Missões Estrangeiras dos Estados Unidos. Outras sociedades foram abertas, de modo que, em breve, houve dezenas de sociedades missionárias protestantes. Em 1904, veio a existência da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que auxiliou grandemente na provisão econômica das Bíblias e porções da Bíblia, redigidas nos novos idiomas que os missionários necessitavam. Ela foi seguida por numerosas outras sociedades bíblicas na Europa e na América. Quando nós chegamos ali em Filadélfia, final do século XVIII, XIX, nos Estados Unidos só havia ali algumas denominações religiosas, umas que migraram da Europa, como a luterana, os presbiterianos, a Igreja Batista, né? Então, foram a conexão cristã, que já existia nessa época também, lá para o meio do século XIX, mas algumas denominações não existiam lá, que vieram depois de um movimento que houve, inclusive esse reavivamento que houve na história dali, surgiu outras denominações religiosas, as que são mais tradicionais. Então, lá só existia praticamente a luterana, a conexão cristã, me parece que também existia a igreja metodista, sim, metodista, os irmãos Wesley, e a igreja batista, que eram as principais igrejas dos Estados Unidos. O que aconteceu nessa época? O livro de Daniel Apocalipse ia sempre começar a se estudar como que isso aconteceu. Aí surgiu da história um fazendeiro de Juiz de Paz chamado Guilherme. Ele não encontrava razão para a vida, ele encontrou naquele, mas um dia ele resolveu ir na igreja batista. E em um culto de domingo, ele com sua esposa, ali estava falando sobre família, e lá ele se converteu para o evangelho. E agora ele começou a estudar a Bíblia.
Ele, antes de ser batista, ele era deísta. O que era o deísmo? É a filosofia que crê em Deus. Como Voltaire era um filósofo deísta também. Então, crê em Deus, mas acha que Deus criou todas as coisas e deixou aí o Deus dará. Não se incomodava com os seres criados. E não é bem assim, né? A gente sabe que não foi assim. Então, ele, quando se converteu, ele fez um propósito com Deus de estudar as Escrituras Sagradas. Então, ele começou lá no livro de Gênesis, e diz a alguns escritores que ele usou o método de Cruden. Depois você pesquisa lá o que significa isso aí. O método de Cruden é um método onde a pessoa ele só sai de um verso quando ele entende aquilo e passa para outro. Ele só lê o outro quando ele entende aquilo. Então, ele foi investigando ali, começando com o livro de Gênesis. Né? Ele veio passando por Gênesis, veio passando por Êxodo, vai lá, vai lá, vai. E ele chegou ali a estudar sobre o santuário terrestre. Foi uma tenda móvel que Deus mandou Moisés construir. E essa tenda era um santuário que Deus queria habitar no meio deles. E ele foi passando ali, ele estudou a forma do ritual que se fazia naquele santuário, né? Ele entendeu que ali havia, todos os dias, um ritual sagrado, que era de manhã e à tarde, se matava um cordeiro, pela manhã e pela tarde. Tudo o que acontecia ali tinha um significado importante, porque apontava para o cordeiro que viria. Então Deus mandou Moisés construir esse tabernáculo, e nesse tabernáculo colocou alguns móveis nesse tabernáculo. Esse tabernáculo era uma cópia do que estava no céu. Então, lá em Êxodo 25, verso 8 e 9, verso 40, diz assim, ó, Moisés, faça um tabernáculo segundo o modelo que eu vou te mostrar no monte. Então, Moisés estava no monte, ali recebeu do Senhor o modelo, as medidas, os móveis que ele ia colocar ali dentro, tudo conforme ele tinha visto. Então, quando ele constrói o tabernáculo, né, ficaram 40 anos no deserto, esse tabernáculo depois ele foi substituído pelo de Salomão. Salomão construiu um tabernáculo de alvenaria, ele foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído quando o Ciro tirou o povo de Babilônia, levou para construir novamente o templo da cidade, e ele foi destruído nos anos 70. Então, o ritual que você praticava ali é algo muito importante, que a gente vai estudar isso mais adiante, de maneira mais precisa. Então, quando Miller ele estudou essa metodologia, esse método que Deus escolheu para indicar a salvação da humanidade, a gravidade do pecado, ele entendeu que o ritual era feito diariamente. Matava o cordeiro pela manhã e pela tarde. Só que, uma vez por ano, isso acontecia durante 359 dias. Por que eu estou falando isso? Porque o ano bíblico, hebraico, judaico, tem 360 dias. Então, a profecia não pode ser calculada pelo calendário gregoriano, porque veio depois, apesar de ter 365 dias. Então, eu tenho que calcular a profecia pelos 360 dias, segundo o dicionário, que é 12, são 30 dias, né? Cada dos 12 meses. Então, dá 360 dias. Então, ele era feito 9 dias. Um dia era o dia de limpar o santuário. Era chamado dia da expiação. Esse dia, ninguém fazia nada, parava o trabalho, caísse o dia que fosse, e se fazia a limpeza com o sangue de um bode chamado expiatório. Então, se limpava ali, e naquele dia, toda a tenda era purificada com o sangue do bode, que representava Jesus, e dali em diante começava uma nova vida. Então, quando o sacerdote saía do tabernáculo, do sumo sacerdote, e que ele abençoava o povo, as pessoas que não haviam confessado seus pecados, descia fogo do céu e exterminava quem estivesse com pecado sem ser confessado. Então, quando ele estudou tudo isso, ele foi ali adiantando, foi passando ali pelos livros, né, pelo salmo e tal. Mas ele se deparou com um verso que eu quero que você abra sua Bíblia aí, que está em Daniel 8, verso 14. Abra sua Bíblia. Ele se deparou com esse verso e quando ele se deparou com esse verso, na ideia dele, ele pensava que o santuário que ia ser purificado era a terra, certo? Daniel 8, verso 14. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Isso é uma história que realmente aconteceu e houve um grande movimento, não só nos Estados Unidos, como também se espalhou pela Europa também. Daniel 8, verso 14. Acharam? Aliás, vou ler o verso 13 e o 14. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo
aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2000 e o que mais? 300 tais manhãs e o santuário será purificado. Então, na linguagem dele, como ele havia estudado sobre o santuário lá atrás, ele entendeu que o santuário que ia ser purificado seria a terra. E ele entendeu mais que esse santuário a ser purificado seria a terra e seria com a volta de Jesus. O que é que aconteceu? Ele passou lá por Gênesis, viu o dilúvio, ele estudou sobre o dilúvio, e ele viu que no dilúvio, após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. E qual foi a aliança que ele fez? Olha, o arco vai estar nas nuvens. E Deus falou que nunca mais ia destruir a terra com água. Ele fez essa promessa e colocou na nuvem o arco, como símbolo da sua aliança com o seu povo. E realmente, a terra não vai ser destruída mais com água, e sim com fogo. Então, na mente de Miller, ele passou a entender que o santuário seria a terra, seria a volta de Jesus, e que Jesus iria voltar e ia destruir a terra com fogo. Seria a purificação do santuário. Gente, o que aconteceu? Ele começou agora a ficar confuso e preocupado. Ele orava a Deus, porque ele era muito sincero, orava a Deus. Aí ele vai para Daniel, capítulo 9, porque a visão de Daniel, no capítulo 8, foi meio confusa. E Daniel pediu ao anjo que viesse para, sobre o bode do carneiro, viesse para interpretar. E o anjo realmente apareceu. E ele, antes, ele começa a orar aqui, no capítulo 9, se você observar, ele começa a orar pelo povo, certo? E começa a orar e pedir a Deus que perdoe os seus pecados, que o povo tem a confusão de rosto. Ele vai dando aqui, não vou ler porque a história realmente, a oração é grande aqui. E ele pede misericórdia, porque ele queria entender o capítulo 8 sobre o bode e o carneiro e sobre as tardes e as manhãs, que ele ficou confuso na mente dele. Então, quando o Miller, ele precisava encontrar agora, sabe o quê? O ponto de partida. Ele agora vai para Daniel, lê a oração de Daniel, e em Daniel, capítulo 9, ele encontra aqui o ponto de partida. Ele começou a investigar, vai nos livros, vai na literatura judaica, e ele começa a investigar quando ia partir os 2.300 anos para que começasse a purificação do santuário. E qual foi a conclusão que ele chegou? Quando ele abre aqui, Daniel, capítulo 9, eu quero que você abra sobre lá, no capítulo 9, verso 20 até o verso 27, a gente vai ler aqui agora, que foi o ponto-chave que ele encontrou para calcular a profecia do começo até o final. Então, desse período de 2.300 anos, dentro dela, Deus separou um tempo, uns anos para o povo judeu, como nação. Ou seja, as tardes e manhãs ia ter um começo e ia ter um final. No final dela, ia haver uma purificação. Ele entendia que era a volta de Jesus, correto? Só que ele precisava do ponto de partida para entender a profecia. Aí ele pega aqui Daniel 9, verso 20, diz assim, ó, em diante. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado a minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender a visão, o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, dentro das tardes de manhã, dos 2.300 anos, Deus separou 70 semanas. Se você for calcular 70 semanas de dias, são 490 dias que você transforma cada dia num ano. Ou seja, entre as tardes e manhãs, os 2.300 anos, nós temos 70 semanas, que são 490 anos. Deus separou esse tempo para os judeus. Não vou entrar em detalhes nisso aqui. Deus separou esse tempo para o povo judeu. Era o tempo deles para voltar-se para Deus. Correto? Então, quando o Miller ele lê esse trecho, ele encontra aqui o ponto de partida. Ele começa aqui no verso 24. Ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deus separou dos 2.300 anos, 490 anos para o seu povo.
Para fazer o quê? Ora, vocês vão ter 490 anos para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, que era o próprio Jesus, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Aí o verso 25 foi a chave para ele encontrar, para fazer o cálculo do tempo em que o santuário seria purificado. Aí ele fala aqui, ó, o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido. Quem é ungido aqui? Jesus, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificaram em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, Jesus, e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir, Tito, ia destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança comuns por uma semana, e na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. Sob as armas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se demore, se derrame sobre ele. Então, eu vou ficar só nessa parte aqui. Então, quando Miller ele pega esse verso aqui, ele agora foi pesquisar na história quando começou a ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Esse foi o ponto de partida. E quando ele fez os cálculos, ele foi calculando ali, usando o calendário judaico, e ele conseguiu encontrar o ponto de partida. Eu não vou ler aqui agora, por causa do tempo, mas lá no livro de Esdras, Neemias, nós vamos encontrar ali 3 ordens que saiu. Uma saiu de Ciro para restaurar Jerusalém, a outra saiu de Dario e a terceira saiu de Artaxerxes, 3 ordens. Então, ele calculou e ele conseguiu encontrar a última ordem, que foi no ano 457. Dali, ele começou a fazer um cálculo. Vou mostrar para vocês o gráfico que ele criou. Foi ele que criou aquele gráfico. Ele fez um cálculo, foi passando pelas semanas e chegou a uma data precisa. Que data era essa? Segundo ele, o cálculo que ele fez, essa data terminaria no outono de 1843. O que aconteceu? Então, ele estudou, calculou, ele achava que nessa data do outono, Jesus ia voltar à terra, ia purificar a terra dos pecados e ia levar o povo para o céu. Quando chegou essa data, esse mês, Jesus não veio, houve uma decepção, né? E ele novamente voltou a fazer os cálculos, né? Geralmente com algumas pessoas que o ajudaram naquela época, como Samuel, os dois e muitos outros, foram fazer novamente o cálculo e entenderam que não mais seria nessa época, né? Essa purificação era baseada no começo de livro de Daniel, né? E Esdras lá, ele chegaria até o dia 22 de outubro de 1944. Então, eles fizeram outro cálculo, depois eu vou mostrar para vocês esse cálculo que ele fez aqui, 1944, e agora chegaram à conclusão que realmente o cálculo estava certo. Então, agora o que aconteceu, gente? Ele ficou hesitando se pregaria ou não. Mas os argumentos que ele tinha tão convincentes. Primeiro, ele presenciou um acontecimento nos Estados Unidos. Vocês lembram, nós estudamos aqui, que Jesus, em Mateus 24, Lucas 21, ele disse que logo após a tribulação daqueles dias, o sol ia escurecer, a lua não ia dar sua claridade, as estrelas iam cair do céu, não foi? E as potências iam o quê? Abaladas. Lucas fala que os homens iam desmaiar pela expectativa das coisas que sobreviria ao mundo, né? Veio o tsunami, veio o terremoto de Lisboa. Só que ele marcou a data para 1954. Olha o que aconteceu. Ele ficou com medo de pregar. Ele hesitou 13 anos se pregava ou não. Diz alguns historiadores, alguns teólogos, que ele entrou no seu quarto e orou a Deus. Ele era um homem muito sincero, muito sincero. Ele orou a Deus e falou assim: Senhor, se tu queres que eu pregue essa mensagem, porque ele ficou com medo de pregar, não ser, e ele ser o quê? Desmoralizado. Gente, quando ele estava orando e pediu: Senhor, se tu queres que eu pregue essa mensagem, me dá um sinal. Gente, não demorou pouco tempo. Alguém bateu na porta dele. Era o seu sobrinho,
que veio a distância de alguns quilômetros a cavalo, e bateu, chamou ele e falou: tio Miller, o pastor da Igreja Batista, ele não vai estar presente, e pediu que o senhor pudesse pregar. O que você entenderia? Ele, orando naquele momento ali, ele pediu orientação, se Deus quisesse que ele pregasse. Gente, naquele momento, ele recebeu um aviso. Se fosse eu entenderia que era para mim pregar. Qualquer um de vocês entenderia. Você tá igual Daniel. Deus estava orando ali. Antes que ele acabasse a oração, o anjo estava no pé dele para fazer ele entender a visão. Então, quando ele recebeu essa mensagem, ele entendeu e poder pregar. Gente, isso foi um movimento tão grande. E ele chamou, foi nas igrejas batistas, igreja metodista, igreja da Conexão Cristã, e ele começou a propagar, ele provando ali, né, que Jesus ia voltar em 1844, 22 de outubro, que era o dia da purificação do santuário, segundo o calendário judaico. E ele foi pregando. Isso, segundo essa mensagem, alcançou até a Europa, isso foi. E ele teve como prova, sabe por quê? Olha só, no dia 3 de novembro de 1833, se você quiser, abra sua Bíblia, vamos conferir aqui, Lucas, capítulo 21, olha só, Lucas 21. Eu e você, se estivéssemos nessa época lá, íamos acreditar piamente no que ele estava falando, porque os sinais, o último sinal do 4 aconteceu antes da data marcada. Olha só, acharam aí? Lucas 21, verso 25 até o verso 28. Olha só o que está escrito aqui, ó. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do barulho do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão em terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os primeiros do céu serão o quê? Abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo aonde? Numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, os 4 sinais que estão aqui, está em Mateus, Marcos, eles apontaram para o tempo do fim. 3, um deles aconteceu na Europa, que foi o terremoto de Lisboa, e 3 foi onde? Na América do Norte, onde estava o quê? O protestantismo, né, ali arraigado. Então, o último sinal dos 4 foi a queda das estrelas. Quando ela aconteceu? No dia 13 de novembro de 1883. E as pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, eles entenderam que logo após Jesus ia voltar à Terra. Não tinha como não crer. Aí o que aconteceu? Ele começou a propagar essa mensagem, e no dia 3 de novembro, a chuva de meteoros caiu na Nova Inglaterra, e entenderam que o fim está próximo. Faltavam apenas quantos anos para 1944? Faltava 11 anos. Não tinha como você não crer. Então, isso foi um grande revivamento. As pessoas estudando ali, o Daniel, ele estudou. Então, ele marcava ali a volta de Jesus, né? Coisas que lá atrás ficaram esquecidas. O santuário, por exemplo, que eu vou estudar depois das 7 igrejas, você vê que é um estudo que foi deixado de lado pelas denominações religiosas. O santuário é a base da salvação, povo de Deus. Começou lá no início. E esse santuário está até hoje no céu como o modelo que Deus mandou que Moisés construísse. E está todo relatado no livro de Hebreus. Então, essas doutrinas foram se perdendo no tempo. Quando chega nessa época, no século XIX, Miller traz à tona a doutrina do santuário e a volta de Jesus. Faltavam algumas coisas ainda para se completar os ensinamentos de Jesus. Então, o que aconteceu? Quando chegou o dia 22 de outubro de 1944, amanheceu o dia, claro, bonito, diz que eles começaram a ordenar as vacas e as multidões começaram a esperar de manhã. Lembra da palavra das 10 virgens? Né? Ó, aí vem um noivo, à meia-noite ele virá. Então começaram de manhã, se arrumaram, alguns subiram na pedra, se arrumaram, esperaram lá, né? Foi passando aí pela manhã, foi passando aí o meio-dia. Houve um momento ali que, na noite anterior, o pai de uma família, né? O patriarca morreu, e as pessoas não fiquem tranquilas, porque Jesus volta amanhã. Que coisa. Aí ele ia ressuscitar para a vida eterna. Aí passou a tarde, passou a noite,
todo mundo esperando, e nada aconteceu. Quando chegou já da meia-noite, né? Talvez houve-se um grito. Aí veio o esposo, lembra a palavra das 10 virgens? Ouviu-se um grito, eis aí o esposo. Eles aguardavam que até meia-noite Jesus não viria. Gente, que decepção, né? Chegou meia-noite. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Deus não ia deixar o seu povo nas trevas de forma alguma. De forma alguma. A intenção de Miller foi ótima. Os cálculos que ele fez estavam corretos. O que estava errado foi o evento. Ele calculou certinho a profecia. Nessa data, 22 de outubro de 1954, não era a purificação da terra. A terra não era o santuário. Era a purificação do santuário celestial, onde Jesus ia entrar para ministrar em favor do seu povo. Isso a gente vai estudar no livro de Hebreus, está lá escrito aqui. Então, o santuário terrestre era uma cópia do que havia do céu. E ele tinha um tempo para existir. Quando ele saísse de linha, o segundo tabernáculo, o verdadeiro, estava no céu, está ali em Hebreus, Jesus ia entrar com o seu próprio sangue para ministrar em favor da raça humana, a favor de cada um de nós. Como ele está hoje, até hoje ministrando em nosso favor. Ele é o nosso mediador, nosso intercessor, ele está expiando nosso pecado. Por isso que diz assim, nós temos um único mediador entre nós e Deus, Jesus. Ele é o nosso único advogado. Então, quando eu erro, o que é que eu faço? Eu vou a ele. Então, no seu santuário, ele está fazendo esse trabalho de mediação, de expiação, mas um dia isso vai acabar. Ou seja, ele está purificando o quê? Os nossos pecados. Miller não entendeu, porque Jesus falou assim, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, né? Nem o filho, somente o quê? O pai. O gente já sabe. Com certeza ele sabe quando ele vai vir. Quando ele for estar aqui na terra. Então, a intenção de Miller foi ótima. Agora, eu quero ler com vocês aqui uma coisa que já está prevista na escritura aqui, Apocalipse, capítulo 10. Só deixa eu encerrar aqui, rapidinho. Já vai dar 8 horas já, porque falta 4 minutos. Dá tempo de ler aqui. Capítulo 10 de Apocalipse fala sobre os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Né? Que livro é esse aqui que está falando aqui? Então, o que ia acontecer em Filadélfia, a Bíblia já havia predito que isso ia acontecer. Capítulo 10, do verso 1 em diante. Vou ler alguns versos aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como um coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Logo que falaram, os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escreve. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, século certo. O mesmo que criou o céu, a terra e tudo quanto neles existe, que não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, acontecerá então o mistério de Deus, segundo anunciou os seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu falava de novo, né? Estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livrinho, né, que se acha aberto na mão do anjo. O anjo é o que? O mensageiro, em pé sobre o mar e sobre a terra. Foi, pois, o anjo, dizendo que me desse o livrinho. Então, ele me falou, toma e devora-o. Certamente, ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. O que aconteceu? O livrinho aqui é o livro de Daniel. Quando Miller começou a investigar, ele entendeu na sua mente que seria a volta de Jesus. Isso foi um motivo de alegria para todas as pessoas naquela época. Ele conseguiu provar com o último sinal que Jesus ia voltar em 1844. Precisamente no dia 22 de outubro, porque era o dia da purificação do santuário. Então, isso para ele, para as pessoas, foi um motivo de alegria. Então, quando ele come o livro, come as profecias, ele entende, ensina as pessoas. Então, na boca dele era doce como mel, porque era a volta de Jesus. Quem que não quer a volta de Jesus para acabar com esse sofrimento dessa terra? Todo mundo quer. Então, quando ele comeu o livrinho, Miller, as palavras que ele era o anjo, mensageiro do Senhor, ele come na boca.
era doce como mel. E quando cai no ventre, se torna amarga. Por quê? A decepção que houve naquela época de Filadélfia. O verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou como amargo. Por quê? Ele havia marcado 2 datas. Primeiro, para o outono, e depois, na primavera. 2 desapontamentos por vir na história. Aí o verso 11, olha o que Jesus fala para ele. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Miller morreu em 1849, 5 anos depois da decepção. Ele ficou angustiado, ficou depressivo, mas a mensagem que ele pregou era verdadeira. Não o evento, mas a profecia é o que vamos estudar após Laodiceia. A gente vai entender que santuário foi esse, que cálculo foi esse que ele fez, né? E a decepção que houve foi válida. Por quê? Porque chamou a atenção das pessoas para ir para a Bíblia. Ainda faltava descobrir algumas coisas ainda. Faltava descobrir algumas coisas que ficou esquecido quando a Idade Média veio e escureceu em relação à saúde, por exemplo, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não devemos usar coisas, né, que venham estragar o nosso corpo, porque se o nosso corpo é são, a nossa mente ela é sã. E Deus fala conosco através da mente. A mente é o lugar onde Deus fala, é o ponto central. Então, se o meu corpo for doente, ele jamais, né? Falar sobre o 4º mandamento que foi tirado por Roma, isso veio à tona depois. Daí surgiu a Igreja Adventista do 7º dia, dessa decepção veio a Igreja Adventista do 7º dia, veio a Igreja dos mortos, não sei se foi dos mortos, surgiu também nessa época também, e veio a Igreja de Jeová. Tudo saiu dessa decepção. Amados, não sei se ficou compreendido, mas que Deus abençoe. Se tem alguma pergunta, é 8:02. Se quiser fazer, pode fazer. Tá bom? Amanhã a gente encerra com Laodiceia, se Deus assim nos permitir. Que é a nossa época, de 1854 até a volta de Jesus. Não haverá uma 8ª igreja, não haverá um 8º período. Esse é o 7º e último, que vai culminar com a sua volta a essa terra. É quando Jesus vai abrir o 7º selo. Amém. E aí? Deixa o coração para a gente, Meio sabe? Se ninguém completo? tiver nenhuma dúvida, vem. Amém. Se Amém. vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever lá no grupo, que aí eu vou responder, não tem problema não. Eu não quero se manifestar aqui agora, mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem escrever no grupo que eu vou respondendo para vocês aí. Tá bom? Ok. Vamos orar? Vai começar o devocional aí? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito seja o teu nome no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por ver a luz do dia, por estar vivos neste momento, por nos guardar de todo mal, todo perigo. Obrigado pelo pão nosso, que o Senhor tem nos dado, pelo livramento do mal. Ó Deus, obrigado pelo estudo que fizemos aqui agora. Que a cada dia, a cada estudo, a nossa mente possa ser aberta para que nós possamos compreender as tuas verdades. Porque a tua verdade não é relativa, ela é absoluta. Fica conosco, nos dê um dia de paz, sob tua direção, no nome santo de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.